Olá, sétimo ano. Essa semana é a semana B, então eu estou enviando as atividades para vocês. Essas atividades, elas estão lá na apostila, volume 3, que vocês devem já ter pego lá na escola. Se não pegaram, vão lá na escola buscar. Converse com a dona Ilza ou com a dona Rose e vai buscar a apostila de vocês, tá? Bom, eu vou explicar para vocês as atividades. Para quem já assistiu no Centro de Mídias, tá fácil, porque algumas atividades eles já até fizeram lá. Para quem não assistiu, dá para fazer aqui com a minha explicação, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão começar trabalhando é sequência numérica. Sequência numérica, duas habilidades, sequência numérica e depois proporcionalidade, tá bom? Bom, primeira atividade que eu pedi para vocês, ele vai falar da sequência numérica e expressão algébrica. Vamos falar as duas de uma maneira separada para depois a gente juntar tudo. Sequência numérica é quando eu tenho alguma coisa que faz sentido. Então, por exemplo, vamos falar em sequência. Se eu tenho, por exemplo, a sequência da semana, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, eu tenho uma sequência. Eu não posso acordar numa segunda-feira e falar que aquele dia é uma quarta, é uma quinta-feira. Eu tenho uma sequência. Quando eu falo em sequência numérica, também. Então, ele é uma sequência que ele faz sentido. Por exemplo, se eu falo 0, 2, 4, 6, eu estou falando a sequência numérica dos números pares, tá? Então, sempre ele faz um sentido. Bom, expressões algébricas é quando nós temos uma determinada situação que eu preciso generalizar, né? E para isso eu vou precisar usar letras no lugar. Então eu vou precisar usar um X, um N, a letra é indiferente, mas alguma coisa que vai dizer aquilo para mim que é uma situação onde eu vou ter como descobrir lá na frente, tá? A gente vai falando aqui, vocês vão entender isso daí. Bom, a primeira atividade fala assim: Carlos tinha R$300 quando, em janeiro de 2020, resolveu economizar dinheiro e fez uma tabela com o valor da economia total a cada mês. Então, em janeiro, ele tinha R$300. Em fevereiro, ele tinha R$300 mais R$100, então ele tinha 400. Em março, ele tinha os R$400, juntou mais 100, ele tinha R$500. E assim foi em cada mês, certo? Aí pergunta, qual quantia Carlos está economizando por mês? Então aqui a gente consegue saber, né? Daqui para cá, quanto que ele economizou, né? De 300 para chegar no 400, quanto que ele economizou? E assim você pode perceber que é o que ele economiza todo mês. A quantidade ela é fixa a cada mês. Então eu consigo responder. Segundo, letra A. Seguindo o mesmo padrão da sequência, qual será o total economizado até julho de 2021? Então, eu posso fazer a conta, ó, parou em agosto de 2020. E setembro de 2020, 1.100. E outubro de 2020, 1.200. Aí eu vou fazer a conta, eu descubro quanto que ele economizou até julho de 2021. Na letra B, escreva uma expressão algébrica que determine qual será o total economizado após N meses de economia, partindo de novembro de 2020. Bom, aqui eu vou fazer essa equação com vocês. Então, o que ele fala aqui para nós? Que eu preciso achar uma expressão que, se ele for continuar esse padrão, economizando essa quantidade todo mês, quanto que ele vai ter economizado daqui 5 anos, 6 anos, quanto que ele vai ter economizado? Tá? Então, a gente precisa achar uma expressão algébrica. Então, o que eu tenho que pensar? Ele tinha R$300, né? E depois ele somou mais 100. Depois ele tinha 400, somou mais 100. Então, eu tenho que descobrir uma expressão aonde isso daqui é válido. Como ele está somando, né, R$100, eu sei que ele está indo de 100 em 100, certo? Então, é uma coisa que vai já ajudar na minha posição. Então, por exemplo, eu posso multiplicar 100 vezes 1, né?
mais 200. Por quê? Porque no primeiro mês ele precisava de 300. Então, como que eu posso escrever esse número aqui? 100 vezes 1 mais 200, que dá 300, tá? No segundo mês, 100 vezes 2 dá 200 mais 200, que vai dar 400. 100 vezes 2 dá 200, mais 200, 400. No terceiro mês, 100 vezes 3, mais 200. Então, olha, tá vendo, ó, primeiro mês, janeiro é o mês 1, né? No calendário a gente chama de mês 1. Então, 100 vezes 1 dá 100, mais 200, 300. Mês 2 vezes 100 dá 200, mais 200 dá 400. O mês 3, tá vendo aqui, ó, que é o meses, ó. Tá vendo? Aqui são os meses. O que que ele tá fazendo? Eu estou mudando os meses, multiplicando por 100 e somando 200. 100 vezes 3, 200. 100 vezes 3, 300. Mais 200, 500. Então, tá dando certo. Então, ó, vamos pensar aqui, ó. Pega agosto. Agosto é mês 8, não é? Então, vamos testar, ó. 100 vezes 8 mais 200. 100 vezes 8, 800. 800 mais 200 é 1000. Então, tá vendo que a expressão algébrica, tá? Para qualquer mês é essa daqui. Isso daqui é fixo, ó. O 100 é fixo, o mais é fixo, o 200 é fixo. O que que é variável? Os meses, tá? Será economizado após N meses. Então, como que vai ficar? Já vou deixar pronta essa questão aqui para vocês. Como que vai ficar? 100 vezes N mais 200. Então, essa é a expressão. Vou até marcar aqui, ó. Essa é a expressão algébrica que procuramos. Então, quer dizer, qualquer mês que eu quiser saber quanto que ele vai ter dinheiro, eu venho aqui, eu vejo, mas que mês que é? É o mês 8. Então, eu venho aqui e faço isso, tá bom? Coloco aqui no lugar do N, coloco 8, multiplico por 100 e somo com 200. Bom, atividade 1.3. Descubra a regularidade de cada uma das sequências a seguir. Para escrever os próximos 3 termos. Escreva a expressão algébrica que representa essa regularidade. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Eu vou pegar a letra C, tá? Porque a letra C, ela é um pouquinho mais complicada. Então, a letra C, ó, vou fazer de exemplo para vocês. A letra C, ela tem 1, 4, 9, 16, 25. E eu preciso achar os próximos 3 números aqui. Bom, para achar aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu tenho aqui, ó. Que eu gosto muito disso daqui, que é a tabuada de Pitágoras. Essa tabuada aqui, ela é muito fácil, ó. Ela sempre vai ter aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4 é 4. Um dia a gente ainda vai trabalhar com ela na escola. Eu já até comentei sobre ela, mas a gente não trabalhou ainda, tá? Bom, olha, percebe essa tabuada aqui, ó. Eu pintei de amarelinho, ó. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Então, o que é isso daqui? São os números ao quadrado, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, isso daqui são as potências quadradas nos números. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado. E você pode perceber que é o que está acontecendo aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25. Então, os próximos números são os números que eu tenho
na sequência ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Depois do 5 vem o 6. 6 ao quadrado, 36. Depois do 6 vem o 7. 7 ao quadrado, 49. Depois do 7 vem o 8. 8 ao quadrado, 64. Então, olha, deixa eu até colocar isso daqui numa outra cor. Aqui, ó. Então, isso daqui é o que o C sugere. E isso daqui são os 3 próximos, tá? Que a gente tem que descobrir, tá? E qual a expressão, ó? Expressão é n ao quadrado. Por que n ao quadrado? Porque eu pego o número que eu quero e elevo ao quadrado. Por exemplo, aqui, ó, a primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. E aqui tá lá na 10ª posição. 10ª posição é o número 10. 10 ao quadrado é 100. Então, a expressão é n ao quadrado, tá? Vocês vão tentar resolver agora a letra A e a letra B. A letra C já está feita. Atividade 1.4. Uma importante criação em matemática foi o Triângulo de Pascal. Contribuiu em diversas áreas de conhecimento, como economia, ciências, matemática, etc. Esse Triângulo de Pascal, seguindo o padrão, complete ou explique como pensou para continuar a sequência. Bom, vou usar aqui também para a gente poder entender. Então, eu tenho o triângulo aqui também, tá? Eu vou começar a ajudar vocês e vocês vão terminar. Então, tem esse triângulo aqui. Você pode perceber, ó, que aqui, ó, essa coluna aqui, ela só tem 1. Já começou com 1, 1, 1. Você pode completar inteira com 1. Aqui também, ó, 1, 1, 1, 1, 1. Você vai completar com 1 até o final. Então, já é 2 coisas que a gente percebe. O que tem de interessante aqui? É o centro dela, é o meio dela, tá? Da onde que a gente tirou esse 2? Da soma desse 1 mais esse 1. Então, olha, se eu pego aqui, esse 1 mais esse 1 dá 2, certo? E esse 1 sobrou aqui, então vou colocar ele aqui, tá? Da onde que eu tirei esse 3? Da soma de 1 mais 2. Deixa eu até pegar a canetinha aqui, ó. 1 mais 2 deu 3. E esse 3? 1, 2 mais 1 deu 3. E o 1 tá sozinho, volta aqui de novo. E esse 4? 1 mais 3 deu 4. E esse 6? 3 mais 3 deu 6. E esse 4 daqui? 3 mais 1, 4. 1 tá sozinho, ele vem aqui de novo, tá? Bom, então, nós temos aqui, né, para achar os números que tem necessidade para o próximo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos achar o próximo número, né, a próxima linha. O que nós falamos? Que toda essa coluna aqui é 1, então já vou começar com 1. E o próximo número é 1 mais 4. 1 mais 4 vai ser 5. E o próximo número aqui, ó, é a soma desse mais desse. 4 mais 6, quanto que dá? 10. E o próximo número, novamente, a soma desse com esse daqui, ó. 6 mais 4, 10 de novo. E esse número, a soma desse com esse. 4 mais 1, 5. Ah, mas e agora? Quem vai ser no último? Tá vendo que o último é 1? Começa com 1 e termina com 1? Então, aqui é 1. Então, aqui eu comecei, né, essa linha. Agora, as outras vocês vão terminar lá na atividade de vocês, tá bom? Vai completar aqui na atividade de vocês. Bom, a última atividade. Relações de interdependência. Na atividade 1.1, aqui ele já vai trabalhar com interdependência. O que significa? São proporcionalidade. Para a gente ter proporcionalidade, nós precisamos de 2 grandezas, 2 coisas que uma tem a ver com a outra, tá? Por exemplo, se eu estou limpando a minha casa, né? Eu demoro
3 horas para limpar minha casa. Se alguém me ajuda, minha filha, por exemplo, me ajuda, eu vou terminar em 1h30. Ela faz a metade do serviço, eu faço a metade. Então, a limpeza da casa, né, e o tempo, a quantidade de pessoas que estão limpando a casa e o tempo são duas grandezas que uma tem a ver com a outra, tá? Então, quanto mais pessoas para limpar a casa, mais rápido eu vou terminar, o tempo é menor, né? Então, quando nós falamos em relação de interdependência, uma coisa depende da outra. Como, por exemplo, você fala assim, será que eu vou gastar muito para comprar folha de sulfite, por exemplo? A professora pediu folha de sulfite, será que eu vou gastar muito? Depende. Ó a palavra que a gente já fala, ó, interdependência, depende. Se você for comprar uma quantidade grande, você vai pagar bastante. Se você for comprar um pacote pequeno, você vai pagar menos, né? Então, por isso que uma coisa depende da outra. Por exemplo, uma pessoa que ela vai viajar, ela vai abastecer o carro. Será que ela vai abastecer? Quanto que ela vai abastecer? Quanto que ela vai pagar pelo combustível? Depende. Depende da quantidade de combustível que ela vai colocar no carro. Então, quanto maior a quantidade de combustível, maior o preço ela vai pagar. Então, por isso que nós falamos de relações de interdependência. São duas grandezas que uma relaciona com a outra, tá? Bom, na tabela a seguir, registrou-se a quantidade vendida e o valor recebido pela venda de um mesmo produto. Contudo, alguns valores e quantidades não foram preenchidos. Então, primeiro, para a gente completar a tabela, tá? Bom, eu vou começar por aqui, ó, tá? Vou começar aqui por essa tabela aqui. Depois a gente vê a B e depois a gente vê a C, tá? Então, vamos começar por essa tabela aqui. Bom, o que ele fala para nós? Que vendeu 10 produtos e pagou R$30, certo? Bom, se ele vendeu 5 produtos, significa que ele vendeu a metade. Não é assim? Ele vendeu o quê? Ele vendeu a metade. Então, se ele vendeu a metade, ele recebeu a metade. E quanto que é a metade de 30? É R$15. Então, olha, eu consigo perceber que aqui, ó, eu tenho uma dependência, como eu falei para vocês. Quanto maior a quantidade de produtos, maior eu vou receber. Ó, aqui diminuiu pela metade, então aqui diminuiu a metade também, tá? E aqui vocês vão completar. E R$3? Quantos produtos, então, vendeu para ter pago R$3? Quantos produtos vendeu para ter pago 21? E se eu já sei quanto que vale cada produto, se ele vendeu 14, quanto ele recebeu, tá? Então, vou completar a tabela. Letra B. Qual a relação entre a quantidade vendida e o valor recebido? Tá? Então, qual a relação? Eu posso escrever o seguinte, se eu vender 10 produtos, eu vou receber R$30. Então, isso significa que cada produto vale quanto? Então, é isso que vocês vão responder aqui para mim, tá? Na letra C, verificou alguma regularidade nos resultados? Eu já falei uma regularidade para você. O que é regularidade? É uma coisa que é regular, aquilo que vai acontecer, que ele não foge do padrão, que ele vai ser aquilo, né? O que eu falei para você? Quando você diminui pela metade a quantidade de produto, o valor recebido cai pela metade. E isso já é uma regularidade. Então, você pode escrever isso daqui, né? Se você diminuir pela metade a quantidade de produto, o preço o valor a ser recebido também diminui pela metade, tá? Então, isso já é uma regularidade, tá bom? Bom, vamos para a próxima aqui. 1.2, ele vai falar assim pra gente analisar as tabelas e explicar como elas foram formadas. Em seguida, escrever uma expressão algébrica para obter qualquer resultado, tá? Então, vamos observar aqui, ó. O que é interessante a gente fazer primeiro? Essa atividade aqui, ela já foi até feita no centro de mídias. O que é interessante é a gente colocar aqui uma tabela. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Uma tabela de 5×2. Tá? Então, aqui eu tenho X, certo?
Aqui eu tenho y. Agora, eu vou colocar em ordem crescente. Quem é o primeiro? É 3. Depois do 3, eu tenho o 6. Depois do 6, eu tenho 12. E depois do 12, eu tenho o 36. Agora, eu vou colocar aqui em ordem, não em ordem crescente, mas seguindo, ó. Quem corresponde ao 3? 120, tá? Quem corresponde ao 6? 60. Quem corresponde ao 12? 30. E quem corresponde ao 36? 10. Então, eu só coloquei o x em ordem crescente. O y, eu levei aquele que correspondia. 3 corresponde a 120. 6 corresponde a 60. 12 corresponde a 30. E 36 corresponde a 10. Certo? Bom, o que vai acontecer aqui, então? Ele pede para a gente analisar. Então, vamos analisar. Olha o que aconteceu daqui para cá, ó. 3... Para chegar até o 6, eu preciso multiplicar por um número. Eu multipliquei por 2. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. E aqui eu multipliquei também, ó. Desculpa, falei errado. Multipliquei não, eu dividi. 120 dividido por 2 é 6, é 60. Então, ó, 3 vezes 2 é igual a 6. E 120 dividido por 2 é igual a 60. Então, eu vou verificar se esse padrão vai continuar, tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. Vou pegar esse daqui, o 12. 3 eu multipliquei por 4. 3 vezes 4 é igual a 12. E o 120, se eu dividir por 4, 120 dividido por 4, ele vai dar 30. Então, olha, realmente o padrão está se mantendo, certo? Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos pegar esse, ó. 6 vezes 6 é igual a 36. E 60 dividido por 6 é igual a 10. Então, ó, é verdadeiro, ó. Quando eu multiplico para cá eu tenho que dividir. Então, 3 vezes 2 é 6. 120 dividido por 2 é 60. 3 vezes 4 é 12. 120 dividido por 4 é 30. 6 vezes 6 é 36. 60 dividido por 6 é 10. Então, qual é? Ele fala aqui para nós, ó. Analise a tabela, explique como elas foram formadas. Então, qual é a formação, ó? Nesta tabela, eu vou deixar pronta essa daqui, você vai fazer a próxima. Nesta tabela, multiplica-se o x, ou por valor de x, por um número. E o valor de y é dividido por esse mesmo número, certo? Então, olha, se eu multipliquei por 2, eu vou dividir aqui embaixo por 2. Se eu multipliquei por 4, eu vou dividir aqui embaixo por 4. Se eu continuasse essa tabela, eu ia continuar nessa mesma ideia, tá? Aí ele fala para nós, escreva uma expressão algébrica para obter qualquer resultado. Então, olha, a minha tabela aqui, o que eu posso perceber, ó? 3 vezes 120, ele vai dar... 3 vezes 120, ele vai dar 360. 6 vezes 60, 360. 12 vezes 30, 360. E 36 vezes 10, 360. Então, eu sei que x vezes y vai ser minha expressão algébrica, tem que dar 360, tá?
Então, qualquer valor que eu tenho para x, qualquer valor que eu tenho para y multiplicado, tem que dar 360. Certo? Então, é isso daqui na letra A. Agora, eu vou deixar a letra B para vocês. Olha o que está acontecendo, ó. 12 para chegar no 6, o que que aconteceu? Eu dividi por 2. E o 4 para chegar, o 8 para chegar no 4? Eu dividi por 2 também. Então, é a mesma coisa disso daqui? Não, pode perceber que é diferente. Aqui eu dividi também, né? Ó, 6 para chegar no 36, eu multipliquei por 6. 4 para chegar no 24, eu multipliquei por 4. Então, ele é diferente. O que que ele vai acontecer? Todos os números x que eu multiplico, o número y eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, tá bom? E eu posso perceber também, olha, que se eu pegar esses números aqui, ó, todos eles, 12 dividido por 8, 6 dividido por 8, 6 dividido por 4, 36 por 24 e 3 por 2, dividido, todos eles vai dar 1,5, tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida, me manda, né, lá no WhatsApp, pode ser no grupo particular, e terminou, envia para mim. Não esquece de fazer o Google Forms, que é o formulário, que é para nota, tá bom? Tchau, até a próxima.